Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos à meditação da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, 19 de novembro, esse dia que fazemos memória dos santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues, João Castilho, presbíteros e mártires. E o foco do nosso Evangelho hoje será Lucas 19, 11 ao 28. Bem, não deixe de compartilhar, de dar um oi, de dar seu ok, enfim, de prestigiar essa meditação da Palavra de Deus. Vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: bom, recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas. Eu guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disso, aos que estavam aí presentes, tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava, pois, à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, temos uma passagem fascinante, desafiadora, que nós chamamos a parábola das 10 minas ou dos talentos, que é uma narrativa de fato contundente de Jesus, cheia de ensinamentos sobre a responsabilidade, sobre a graça, as consequências de nossas escolhas. Essa parábola é contada num contexto crucial. Jesus está perto de Jerusalém, seus seguidores esperam que o reino de Deus irrompa de forma triunfante e imediata, e Jesus então lhes oferece uma visão muito diferente, um reino que começa com uma partida, uma longa espera e uma estabilidade no presente. Os discípulos imaginavam um reino político instantâneo, era isso que eles tinham em mente, na cabeça, uma coisa muito politizada. Jesus, porém, descreve um processo. Um homem nobre parte para um país distante para ser coroado e só depois volta. O reino de Deus não é um evento espetacular que nos dispensa de agir, mas um projeto no qual somos investidos como parceiros. A vida cristã acontece nesse entretempo entre a partida de Jesus, que é a ascensão, e o seu retorno glorioso. Nossa tarefa não é ficar olhando para o céu, mas trabalhar fielmente na terra. Bem, o homem nobre não distribuiu os bens com base no mérito, mas por sua própria iniciativa e graça. Portanto, ele dá a mesma quantia a cada um, 10 minas a cada servo, equivalente a cerca de 100 dias de salário, e a graça inicial é igual para todos. Então, o chamado, a fé, enfim, os dons fundamentais do Espírito é igual. O que farão com essa graça é onde a liberdade, a responsabilidade de cada um entra em cena. Então, Deus não nos pergunta: bem, por que você não foi como fulano, por que você não agiu como ciclano? Não é a pergunta que Deus faz. Mas a pergunta é: o que você fez com o que eu lhe dei? É uma pergunta pessoal. Bom, há um grupo na parábola que muitas vezes é ignorado. Ali, os cidadãos que o odeiam e declaram, entre aspas, não queremos que chame reine sobre nós. Aqui está, é a rejeição total e consciente da soberania de Cristo. A parábola deixa claro que a neutralidade diante de Jesus é impossível. Ou nós vamos servi-lo como Senhor, ou nos colocamos ativamente contra seu reinado. Essa é uma advertência solene sobre as consequências de rejeitar a Cristo. Pois bem, olhando para os servos, nós temos aqui alguns tipos de respostas.
Então, o primeiro servo rendeu 1000%. Então, representa a fidelidade criativa, arriscada. Ele não apenas guardou o dinheiro, mas o fez multiplicar de forma extraordinária. Sua recompensa não é descanso, mas, porém, mais responsabilidade. Então, governa sobre 10 cidades. No reino, a fidelidade em coisas pequenas abre portas para missões maiores. Pois bem, o segundo servo, então, rendeu 500%. Representa a fidelidade possível. Ele não rendeu tanto quanto o primeiro, mas também ele foi fiel e arriscou. A sua recompensa é proporcional ao seu empenho. Então, pega o governo de 5 cidades. Então, Deus não nos compara com os outros, mas com o potencial que Ele mesmo nos deu. Agora, o terceiro servo não rendeu nada, rendeu 0%. Então, ele representa paralisia pelo medo. Ele tinha uma visão distorcida do Senhor. Ah, sim, és um homem severo que colhes o que não semeaste, entre aspas. Pois bem, o seu pecado não foi a rebelião, mas foi a inércia, porque ele não fez nada. Ele não perdeu o dinheiro, mas ele também não fez render o dinheiro. Então, ele confundiu o não perder com ser fiel. Guardar o dom no lenço é o maior dos riscos, o risco de não arriscar por amor ao reino. Pois bem, a declaração, entre aspas, a todo aquele que já possui será dado mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem, soa duro aos ouvidos, porque não se trata de um capitalismo espiritual cruel. É uma lei espiritual da vida. Quem usa um músculo o fortalece. Quem o deixa parado o atrofia. A fé que não é exercitada se enfraquece, o amor que não é praticado se esfria, o talento que não é usado se perde. A fidelidade ativa atrai mais graça, a passividade esteriliza até mesmo a graça inicial. Bom, o final de fato é severo, porque ao servo inútil é tirada a mina e é dada ao que mais tem. Os inimigos que rejeitaram o rei são mortos diante dele. Jesus ele não está ensinando sobre salvação por obras, mas sobre o juízo conforme as obras. Portanto, aqui é o ponto do ensinamento, que é a evidência da nossa fé ou a falta de fé, que pode levar a consequências. A graça, então, é gratuita, mas ela não é barata. Ela exige uma resposta que se manifeste em nossa vida de frutificação. A conclusão, para nós, pode ser em várias vertentes. Bom, essa parábola nos confronta com perguntas incômodas. Primeiro, o que essa mina representa para você? Representa a sua vida, sua fé, os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos? O que representa? Depois, como você está como cidadãos rebeldes, vivendo como se Cristo não fosse seu rei? Devemos perguntar se estamos desse lado, dos rebeldes, ou somos do lado fiel. Ou está como o terceiro servo, talvez, guardando a sua fé no lenço, preservado, estéril, por medo de Deus, que você acredita ser severo e exigente? Ou, talvez como os 2 primeiros, você está negociando, arriscando, enfim, investindo tudo o que tem no reino de Deus, confiando que aquilo que o Senhor lhe deu, que é a semente, também Ele vai dar o crescimento. Enfim, como que nós estamos diante dessa realidade e dessa parábola? A viagem do homem nobre terminou, ele voltou como rei. Então, a nossa espera continua, mas, claro, um dia vai terminar essa espera porque o rei volta. E nesse dia a questão não será quanto você ganhou, mas o que você fez com o que eu lhe dei. É uma pergunta pessoal. Que nós possamos viver de tal forma que, ao ouvir essa pergunta, possamos apresentar com alegria não uma mina guardada no lenço, mas uma colheita abundante, fruto de uma fé viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.